Olá, boa tarde. Vamos continuar o capítulo 4 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Com o tema de hoje, a saúde e a salvação são movimentos em direção aos outros. Aspas. Assim como ouves o vento, mas não sabes de onde ele vem, o mesmo acontece com o espírito. João 3:8. Assisti certa vez a palestra apresentada por um antropólogo que mostrou por que determinadas culturas no mundo não conseguiam entender as descrições do cristianismo feitas pelos missionários americanos. Explicou que nos Estados Unidos pensamos em função de conjuntos fechados e limitados. Representou o que queria dizer através de uma série de círculos no quadro para demonstrar como achamos que as pessoas percebem a certos grupos e não a outros. Os cristãos estão dentro de um círculo e os não cristãos do lado de fora. Achamos que se entrarmos no círculo do cristianismo estaremos salvos. Se não entrarmos, seremos condenados. Sempre acreditei que a terapia fosse um processo de movimento espiritual. A presença de Deus não é mencionada na terapia, mas isso não impede que Deus crie movimento em nossa vida. Eu creio nisso. Quando meus pacientes percebem uma ausência desse movimento na terapia, ou seja, quando não sentem que as coisas estão progredindo, eles se consideram, entre aspas, empacados. Depois, quando as coisas começam a fazer sentido e eles acham que a terapia está funcionando, fazem observações como, aspas, agora estamos indo para algum lugar. Embora na sua maioria os pacientes não tenham uma ideia clara de para onde querem ir, eles desejam chegar a algum lugar o mais rápido possível. Derek era um homem muito motivado quando iniciou a terapia. Estava genuinamente interessado em melhorar. Percebi logo que ele imaginava os seres humanos separados em círculos. Havia o círculo dos mentalmente saudáveis e dos emocionalmente doentes, onde ele se via. Queria que eu lhe dissesse o que estava fazendo de errado para corrigir seu comportamento e poder entrar no círculo dos saudáveis. Estava menos interessado em se conhecer e tomar consciência de seus mecanismos inconscientes do que em receber conselhos sobre como proceder. Como todos nós, Derek é um produto da sua cultura. Ao começar a terapia, perguntou, aspas, quanto tempo você acha que isso vai levar? Quando as pessoas me perguntam isso, sinto que vou ter dificuldades. Normalmente, respondo com a metáfora da academia. Quando paramos de nos exercitar, todo mundo parece entender a necessidade de fazer atividades para manter a forma. O exercício emocional é, na verdade, a mesma coisa. A meta não é terminar, mas fortalecer-se com um treinador que é o psicoterapeuta. A necessidade de nos exercitarmos, física ou emocionalmente, nunca acaba, mas em algum ponto quase todos nós deixamos de precisar que o treinador permaneça ao nosso lado o tempo todo. Derek parou de se sentir empacado na terapia e na sua vida quando deixou de encarar a saúde mental como algo a ser conquistado para integrar o círculo dos saudáveis. Ele começou a se sentir melhor quando passou a ver a saúde mental como um modo de se aproximar dos outros. Está mais interessado na maneira como se relaciona com aqueles que já fazem parte da sua vida. Agora, Derek raramente me pergunta o que acha que ele deve fazer, porque não acredita mais que haja uma resposta certa para essa pergunta. Jesus ensinava que o pecado é qualquer coisa que nos separe de Deus e dos outros. Esta é a mensagem que ele queria transmitir na parábola do filho pródigo. Se estamos avançando em direção a Deus e aos outros, estamos nos movendo em direção espiritual. Em uma direção espiritual. Se nos afastamos, estamos nos movendo ao contrário. É por esse motivo que o pai na parábola quis dar uma festa apenas por ver o filho fazendo um movimento em sua direção. Uma das verdades espirituais da psicoterapia é que a meta não é chegar, mas fazer um movimento.
Um sucesso na terapia não consiste em alcançar o interior do círculo da saúde mental. Consiste na capacidade de fazer um movimento em direção às outras pessoas. Os pacientes que compreendem isso aproveitam melhor a terapia e conseguem entender por que o pai do filho pródigo deu uma festa para comemorar o movimento de volta. Princípio espiritual. Pecado é afastar-se de Deus e dos outros. Vamos continuar com o próximo tema. Eu estou ao ar livre, tem muitos sons, então me desculpem se não der para vocês ouvirem bem, eu faço novamente esse vídeo, ok? Mas vamos continuar porque está muito agradável aqui. O papel do arrependimento na terapia. Aspas. Arrependei-vos e acreditai nas boas novas. Marcos 1,15. O Dr. Smith veio fazer terapia por causa de um ultimato da esposa. Ele era um cirurgião bem-sucedido, mas um fracasso como marido. Sua mulher vivia se queixando dele e via a terapia como uma oportunidade de mudar as coisas. Ele me procurou porque se sentia mal em seu relacionamento com ela e não sabia mais o que fazer. Os cirurgiões precisam ser muito precisos no seu trabalho. O Dr. Smith era enérgico com sua equipe de enfermagem por uma ótima razão. As pessoas podiam morrer se eles cometessem erros. Infelizmente, a mesma precisão e nível de exigência que faziam dele um profissional de sucesso estavam prejudicando o seu casamento. O Dr. Smith sentia-se mal porque a mulher era infeliz no casamento, mas considerava as queixas dela ilógicas e não acreditava que fossem causadas pelo relacionamento dos dois. Ele era fiel, proporcionava uma vida confortável à família e estava sempre atendendo às necessidades dos filhos. Considerava-se uma pessoa aberta para mudar de opinião a respeito de qualquer coisa que estivesse aborrecendo a mulher, desde que ela conseguisse lhe mostrar onde o pensamento dele estava errado. A verdadeira terapia do Dr. Smith só começou muito tempo depois da nossa primeira sessão, quando já fazia vários meses que vinha regularmente ao meu consultório. Durante uma determinada sessão, quando discutimos as queixas que a mulher tinha dele, o Dr. Smith explodiu frustrado, dizendo o seguinte: "Por que ela não me deixa em paz? Será que terei que passar o resto da minha vida com alguém pegando no meu pé?" "Não sei", respondi. "Você sempre teve alguém na vida pegando no seu pé?" "Sempre", ele respondeu sem graça. "Nada que eu fazia era bastante bom para o meu pai, e agora eu tenho que aguentar a mesma droga da parte da minha mulher. Por que todo mundo acha que eu tenho que ser perfeito?" De repente, o Dr. Smith compreendeu. Trabalhar com rigor e precisão fazia dele um melhor cirurgião na clínica, mas em casa ele precisava agir de modo diferente. Na verdade, ele não estava investindo na felicidade de seu casamento, estava apenas tentando evitar que lhe pegassem no pé. Estava usando a mesma estratégia que aprendera quando criança para evitar as críticas do pai. O Dr. Smith começou a se perguntar se alguma vez fazia algo porque efetivamente queria fazê-lo. Talvez tudo o que fizesse fosse apenas para evitar que os outros o censurassem, ficassem desapontados ou até mesmo morressem. Ele não estava procurando a felicidade, estava constantemente evitando o oposto dela, uma tarefa interminável. O Dr. Smith decidiu que não queria continuar a viver baseado na máxima, aspas, "quero fazer tudo para evitar a crítica dos outros." Ele precisava de um novo lema. Queria fazer as coisas por realmente desejar fazê-las. No entanto, para saber o que queremos, precisamos saber o que sentimos. O Dr. Smith passou a ter um novo motivo para fazer terapia. Ele não vinha mais às sessões para descobrir como evitar que a mulher fosse infeliz com ele, e sim para tentar compreender como ele mesmo poderia ser feliz. Parou de tentar modificar a mulher e começou a investir na própria mudança. Este é o papel do arrependimento na terapia. Curiosamente, a mulher do Dr. Smith já não se queixa tanto dele. Quanto mais ele toma contato com seus próprios sentimentos, mais fala a respeito deles com a mulher, o que cria intimidade entre o casal.
Na verdade, o que ela mais queria era saber como ele se sentia a respeito da vida dos dois. Quase todas as pessoas acham que arrepender-se significa sentir-se mal quando procedem errado. O arrependimento para elas é uma autopunição ou um sentimento de culpa que merecemos por fazer o que não deveríamos ter feito. Jesus não via o arrependimento dessa maneira. Embora o filho indisciplinado na parábola do filho pródigo sinta-se mal e insista em afirmar que pecou contra o pai, Jesus mostra que o pai não se prende a esses sentimentos de culpa e alegre-se apenas por uma coisa: o filho mudou de ideia e voltou para casa. De acordo com Jesus, o ato de arrependimento do filho não aconteceu quando ele implorou o perdão do pai, e sim quando decidiu mudar de vida e voltar para casa. O que fez diferença foi o fato de ele ter mudado de ideia e de atitude. A palavra grega para arrependimento na Bíblia é metanoia, que significa mudar de ideia. É estar percorrendo um caminho em uma direção e decidir inverter o rumo e seguir por um caminho totalmente novo. Jesus falava sobre o arrependimento nesse sentido. Ele não queria fazer as pessoas se sentirem mal a respeito de si mesmas. Ele queria ajudá-las a mudar. É a mesma coisa que os terapeutas procuram fazer quando os pacientes os procuram. O arrependimento desempenha o mesmo papel na psicoterapia. É preciso perceber a necessidade de mudar para que a terapia funcione. Para crescer tanto espiritual quanto psicologicamente, temos de modificar a nossa maneira de pensar e de agir. Princípio espiritual. As pessoas sábias estão sempre preparadas para mudar de ideia e de atitude. As tolas, jamais. Gratidão.